Piracicaba tem 96 imóveis da Caixa. E sabe o que é curioso? Cidades do mesmo porte, algumas têm mais e até mesmo menos imóveis que a Piracicaba. Então a pergunta é: essa cidade está saudável ou o mercado ele está começando a travar? Esse vídeo faz parte do Raio-X do Lance Seguro aqui 360. É um episódio onde nós teremos 10 cidades que serão analisadas. Nós já estamos na cidade de número 8. Piracicaba é a nossa cidade de número 8, onde eu analiso risco e oportunidade. E principalmente, onde investidor pode errar feio. Então nós vamos olhar em Piracicaba primeiro algumas características dela. Então vamos conhecer Piracicaba? Piracicaba tem 410 mil habitantes. Tem um item aqui que é 96 imóveis da Caixa. Esse item, ele foi um item inédito que daqui a pouquinho, no decorrer desse vídeo, você vai entender o porquê que ele é inédito. E nós temos também em Piracicaba 182 mil empregos formais, 42 mil MEIs, microempreendedores individuais. Nós temos desemprego, olha só, desemprego está em apenas 5,1%. Isso revela uma coisa muito importante. Piracicaba não é uma cidade fraca. Pelo contrário, ela tem uma economia industrial forte, ela tem uma renda alta e um PIB per capita acima de 100 mil reais. Então surge a pergunta: por que existem 96 imóveis da Caixa? Bom, como aqui a gente está comparando cidades aqui no Raio-X, são dados, né? Nós já passamos por várias cidades aqui. Nós passamos por Marília, Araçatuba, Bauru, Prudente, Rio Preto, Taiobeiras em Minas, Ribeirão e agora nós estamos aqui em Piracicaba. Quando a gente olha esse contexto, né, a gente tem dados reais aqui para a gente poder analisar. Então, quando a gente compara no índice LS 360, você pode estar me perguntando, né, o que seria esse LS 360? Ele é um indicador que compara qual que é a quantidade que a gente tem de residências relacionado ao número de imóveis que a gente tem disponível na Caixa. Então, quando a gente pega esse indicador, dentro dos números que a gente já viu até agora, estamos na cidade número 8. Nós temos aqui, ó, Taiobeiras é a melhor cidade. Ela só tem dois imóveis disponíveis e ela tem residências, 11.800 residências. Então você vê que é um índice bem baixo, mas também é uma cidade pequena. E aí, se a gente compara com outras cidades, vamos comparar aqui, por exemplo, com Bauru. Bauru, que é uma cidade que se compara bem com Piracicaba. Bauru, ela tem 140 mil residências e Piracicaba tem 150 mil aproximadamente. E aí, quando a gente compara com Bauru, por exemplo, nosso indicador, o LS 360, ele bate aqui, ó, 0,011, quase 0,12. Já Piracicaba bate 0,06. Então, você vê aqui, ó, já batendo o olho rápido aqui, a gente já tem uma ideia de que é quase o dobro no indicador a cidade de Bauru. Então, assim, a incidência que a gente tem aqui de inadimplência em Bauru é muito maior do que a incidência de inadimplência em Piracicaba. E aí vem o que eu vou responder aqui para vocês do que tem de diferente nessa cidade, que até o momento as cidades que a gente está analisando não aconteceu. No início do ano, eu tirei uma foto dessa cidade para saber quanto que ela tinha de imóveis disponíveis à venda. Sabe quantos imóveis que ela tinha disponível à venda? Ela tinha 97 imóveis. Piracicaba, em janeiro de 2026, logo no início do ano, tinha 97 imóveis disponíveis da Caixa. E sabe quanto que tem hoje? Hoje ela tem 96, ou seja, nesse número é inédito. No primeiro análise que eu estou fazendo, é a primeira análise que eu estou fazendo aqui, que eu vejo que esse número caiu ao invés de aumentar. Nas outras cidades, a gente viu que teve ligeiro aumento na questão da inadimplência. Já aqui, não. Aqui estabilizou, está aqui em 96, ainda teve um imóvel a menos, né? Então, isso aqui é um indicador que não é para ser desprezado.
Outros indicadores interessantes de lá, de Piracicaba, nós temos a questão do emprego, né? Na hora que a gente vai para um outro indicador, que é o E360, que a gente compara empregos com a quantidade de habitantes, ele fica ali em 0,44. Quando a gente olha as outras cidades, a gente vê aqui, ó, que segue ali, ela está numa média ali, quando se refere aí ao nosso indicador comparando as outras cidades. Então está dentro. E quando a gente fala sobre emprego, quais são as principais empregadoras lá da região? Então aqui, ó, quando a gente começa a ir para essa linha, eu percebo aqui, ó, que tem a Caterpillar do Brasil, que emprega ali, ó, de 3.000 a 4.000 funcionários, com uma média salarial que vai de 4 a 6.500 reais. Antes de eu continuar aqui no nosso vídeo, eu já quero te falar, se você ainda não é inscrito aqui, vai lá, se inscreve no canal. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa lá o joinha. E aqui você vai aprender a analisar, a arrematar imóveis e leilão. Se esse assunto faz sentido para você, já se inscreva lá no canal, manda esse vídeo para quem você acha que tem interesse nesse assunto. E aqui você aprende a analisar os imóveis e ter altas lucratividades. Então, vamos voltando aqui. Nós temos aqui quais são as maiores empresas, empresas que mais empregam em Piracicaba. Caterpillar do Brasil, ela emprega ali de 3 a 4 mil funcionários, faixa salarial de 4 a 6.500. Nós temos, na questão da Caterpillar, não sei se você sabe o que ela faz, mas ela fabrica máquinas pesadas, tratores e tudo mais. Então, você tem essa característica. Nós temos uma outra empresa também, que é a Raizen. A Raizen que emprega ali de 2 a 3 mil funcionários, faixa salarial de 3 a 5 mil reais. Nós temos a prefeitura, que tem ali de 5 a 7 mil funcionários, e ali ele faixa salarial de 2.800 a 4.200 aproximadamente. Nós temos a Universidade de São Paulo entre 2.000 a 3.000 funcionários, faixa salarial de 4 a 7. Nós temos os atacarejos da cidade, né? Grandes redes que empregam ali de 1.500 a 3.000 funcionários, faixa salarial variando de 1.100 a 2.800. Quando a gente olha todos esses cenários, né, dessas empresas, dos valores, quanto que elas empregam de funcionário e quanto que elas pagam em média salarial, aqui, pelo menos nas maiores, a gente já consegue perceber que tem uma faixa salarial maior, uma faixa salarial maior. Então aqui quando a gente analisa esse dado, você vê que imóveis, de repente, ali, de médio para alto padrão, teria uma alta liquidez nessa região. Quando a gente fala da massa, quando a gente fala aqui da maioria, né? É claro que a quantidade de vagas, ela vai ser maior. Se a gente pega ali, por exemplo, quem ganha o salário mínimo, por exemplo. E aí você tem uma chance maior para poder estar vendendo naquela região. Mas aqui a gente já tem uma foto aqui, ó. Se a gente for fazer aqui, ó, algumas contas, né? Que nem, ó, a gente tem uma cidade que tem 410 mil habitantes. E você tem, por exemplo, a Caterpillar, né, que emprega ali mais ou menos ali 4 mil. Então, se a gente está falando nessa relação, né, de de empregos e quanto tem de habitantes, a gente já consegue ter uma percepção ali, ó, ali já seria 1% da população aproximadamente na Caterpillar, certo? Olha a quantidade de gente que eles empregam, né? Uma quantidade bastante expressiva. Então, assim, você tem a Raizen, que se a gente for fazer essas contas, ó, você pega aqui, ó, junta a Raizen, de repente aqui com a Universidade de São Paulo, a gente tem mais 1%, pouquinho mais que isso. E aí a gente tem aqui a prefeitura, de repente, também, que pode ter essa característica. Só para você ter uma ideia de valores, quando a gente fala sobre uma renda de, por exemplo, 6.000 reais, qual que vai ser o valor do imóvel que você vai estar vendendo para essa pessoa? Pode colocar ali mais ou menos um imóvel de 300 mil,
que vai aprovar uns 20% de entrada e o restante financiado, que vai dar aproximadamente ali 60 mil de entrada, né? Vai ser o 20%, né? E o restante financiado, que daria uma média, uma prestação ali, ó, de 2.700. Essa seria a média da prestação que uma pessoa compraria um imóvel, estaria vendendo ali em torno de 300 mil reais. Então, aqui só para você ter uma ideia, né, do imóvel, claro que se você pegar um imóvel na metade desse valor, pode, colocar pela metade também esses valores que eu falei para você. É claro que um imóvel, na metade do valor, a gente está falando aqui de 300 mil, um imóvel de 150 mil, você vai ter outros programas que fomenta a questão da venda desse imóvel. Subsídio do governo federal, você pode chegar ali em torno dos 20 mil reais, dependendo da renda. A taxa de juros acaba baixando demais, então às vezes acaba não sendo até proporcional. Porque se você tem os 300 mil lá e você tem a venda do imóvel com uma prestação de 1.700, já na metade do imóvel, como tem a questão desses subsídios, pode ser que essa prestação chegue a 700, 800 reais, até menos, viu? Dependendo aí da renda da pessoa. E aí a questão da renda, se ela tem filhos, se ela tem mais de 3 anos somado todo o trabalho como CLT, você tem alguns benefícios que acaba baixando a taxa de juros e deixando essa prestação mais em conta. Então, quando você vai para esses imóveis mais popular, você tem mais incentivo, né? Mais incentivo, é claro, aí você tem uma chance maior, porque é a massa, né? Você tem uma quantidade maior de pessoas aí nessa faixa. Bom, nós estamos falando aqui sobre a cidade aqui de Piracicaba. A gente passou por alguns números aqui, falando sobre essa cidade, colocando mais alguns pontos que é bem interessante da cidade. É, qual que seria esse ponto? O IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, um IDH muito bom que eles têm ali, é 0,785. PIB per capita, nossa, PIB per capita é muito elevado nessa cidade. Ele é mais de 100 mil reais. Dentro também dos nossos indicadores aqui, é o número que é maior até o momento. Então tem um PIB per capita extremamente elevado, supera 100 mil reais. Taxa de homicídio, a taxa de homicídio ela está entre 7 a 9, uma taxa de homicídio que está dentro aqui, pelo menos do estado de São Paulo aqui, está dentro. Taxa de desemprego. Taxa de desemprego é uma das menores até agora. Ela tem ali a taxa de desemprego em 5,1. Só ficando um pouco atrás, dependendo do período, para Ribeirão Preto. Então, é uma das que está lá no topo, né, em taxa de desemprego. Um outro indicador que é interessante também, que reflete muito a questão da cidade, é o cuidado com a saúde. Quantos postos de saúde existem em Piracicaba e qual é a necessidade de Piracicaba? Segundo especialistas, para cada 10 mil habitantes é necessário ter um posto de saúde. Então, nós temos lá na cidade 70 postos de saúde. E aí, qual é a quantidade necessária para a cidade? De acordo com os especialistas, é 41. Então, nesse indicador no PS 360, ele está em 1,70, 1,7 é o valor que a gente tem do PS 360, ou seja, ele supre o que os especialistas falam como o mínimo necessário e ainda tem ali 70% a mais, então é um indicador bastante interessante também. Então aqui vão os números que nós tivemos aqui de Piracicaba, e se você quer acompanhar aqui o raio-x, nossa, já estamos indo para a cidade de número 9. Toda terça-feira, às 15 horas, eu libero um vídeo para você onde nós analisamos cidades aqui, quais são os números de cada uma delas. Se esse vídeo fez sentido para você, vai lá, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa lá o seu joinha e olha, toda terça-feira, às 15 horas, nós temos um horário marcado. Vamos despedindo de vocês aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau. Quanto é que você pagaria para dirigir pro Silvio Santos, meu irmão? Ah, meu Deus, tô com essa bola toda. Não, eu tô dirigindo para um cara que me tá fazendo crescer financeiramente. O que você faz hoje? Como é que você começou essa jornada aí da arrematação? Como é que foi, Edinaldo? Olha, eu sou funcionário público, trabalho aqui pertinho da minha casa, 5 minutinhos da minha casa, em Sobradinho. E trabalho com imóveis também na minha segunda atividade. Hoje, essa segunda atividade de imóvel me paga mais do que o salário como nível superior. Como contador, eu sou contador, eu ganho muito mais nos imóveis. Eu tenho muito a agradecer ao Gomide e uma honra tremenda estar aqui com ele.